Então, eu quero colocar para vocês um vídeo do Lincoln Gakia, que é promotor do Estado de São Paulo e um dos responsáveis pelas investigações contra o primeiro comando da capital, e, inclusive, o grande nome da Operação Carbono Oculto, que fala não só do PCC, mas também das fintechs e das adulterações nos postos de combustíveis que eram utilizados para lavar dinheiro. Lincoln Gakia tem muitos anos aí de estrada aqui na Promotoria Paulista, e ele fala sobre a questão das fronteiras dessas bases militares aqui, e ele vai falar um pouquinho sobre o Trump querer riqueza e alerta para ameaça na fronteira com o Paraguai. Então, vamos ouvir um pouquinho, vamos ouvir quem conhece, né? Agora, enquanto isso, gente, bora lá através do Superchat, Super Stickers, através do Pix, só faltam R$45, gente. Bora lá. Todo mundo aqui chega, deixa o ingresso pra gente. Bora lá, estamos aqui na Sexta-feira Santa, ó, comendo bacalhau, fazendo live. Então, bora lá para a gente poder bater a nossa meta e ficar redondo, entregar o programa redondinho para vocês. Tô chegando no Irã. Calma. Tamo lá. Vamos fazer a virada aqui. Vou trazer o Lincoln Gakia falando e a gente já vai falar dos caças que foram abatidos. O caça que foi abatido e o avião que caiu no Golfo Pérsico. O promotor do GAECO, Lincoln Gakia, se posicionou contrário ao projeto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em classificar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. Na entrevista concedida a José Luiz da Atena... Só para vocês entenderem por que eu tô colocando ele, gente. Tá tudo junto e misturado. É PIX, narcoterroristas, classificação como narcoterrorismo, eleições. Vocês estão entendendo? Tá tudo aqui, ó. Tá tudo amarrado. Por isso que eu tô passando. Ao programa na TV Brasil, o especialista em crime organizado fez um alerta a esse projeto defendido pela extrema-direita no Brasil. Para Gakia, Trump pode usar o combate ao crime organizado de pressuposto para invadir o país, como ocorreu no México, por exemplo. Confira essa análise preocupante. Os Estados Unidos, eu acredito pessoalmente que deva classificar o PCC como organização terrorista, porque eles já o fizeram em relação ao Trem de Aragua, que é uma organização... O senhor acha que isso já está definido para o governo americano? Um beijo, Gabriel. Vai curtir a viagem. Beijo para você. Veja, essa é uma percepção minha, mas eu sei que o governo... Sua que é uma autoridade enorme em conhecimento de crime organizado e pelas conversas que o senhor teve com assessores do Marco Rubio. O PCC deve ser taxado pelos americanos proximamente como organização terrorista. E até que ponto isso prejudica a soberania do Brasil e o combate no crime? Salvo se isso também não está sendo utilizado pelo Trump como moeda de troca para outras negociações. Olha, o Trump não continua, ele não costuma usar moeda de troca, não. É decisão e pronto, acabou. Ver o que ele está fazendo com o mundo, botando o mundo de ponta cabeça. Eu acho o seguinte, parece que numa primeira reunião já pediram para que o Brasil aceitasse extraditar presos, né, de imigração ilegal, que estão sendo extraditados aí, por exemplo, El Salvador, que aceitasse, nossa Constituição não permite, né, que isso ocorra, ou então que o Brasil acabasse de vez com o PCC, o Comando Vermelho. Eram algumas condições. Que é impossível. Impossível. E digo mais, nem mesmo os Estados Unidos são capazes conseguiram acabar com as organizações que agem livremente dentro dos Estados Unidos. Todos os cartéis mexicanos funcionam lá. Os cartéis colombianos idem, Trem de Aragua idem. O próprio PCC está já hoje funcionando nos Estados Unidos. O problema do tráfico nos Estados Unidos, Datena, é gravíssimo, é um problema de saúde pública. O tráfico de fentanil, lá hoje não é mais a cocaína. Lembrando, eu vou aqui fazer mais um comparativo. Quando eu estava estudando, eu tive uma época que eu estudei a tese do tráfico na América Latina. Nessa época, eu lembro que eu cheguei a ver um pouco sobre o Rudolph Giuliani, que ele era prefeito de Nova York, né? E Nova York teve um problema muito pesado com heroína nos anos 90. Eu não sei se o pessoal aqui lembra. Os Estados Unidos, eles tiveram, assim, tanto que teve um monte de filme, celebridade, que teve problema com heroína.
E aí, nos Estados Unidos, eles fizeram uma grande intentada, assim, contra as drogas. Só que o problema foi que os Estados Unidos utilizaram o direito penal do inimigo para isso. Então, como que funciona o direito penal do inimigo? Todo mundo é inimigo. Todo mundo é inimigo. Você pisou na grama, você é inimigo. Você portou droga, você é inimigo. Então, eles tentaram utilizar isso no mais alto grau de aplicação para justamente meio que criminalizar a conduta dos usuários, para que eles não pudessem ficar em lugares públicos, para que eles não pudessem ficar, sabe, à luz do dia, consumindo entorpecentes ou coisas nesse sentido, tá? Então, eles tiveram uma política antidrogas, uma política anticrimes muito alta, tá? Já em Nova York. Só que o que ele está falando aí, isso não significa que essa política, gente, vai ser para sempre, tá? Ela funciona por um tempo ali numa determinada ação. Foi que nem o Haddad aqui que teve o de braços abertos em São Paulo, na Cracolândia, funcionou por um tempo, entendeu? Depois não teve continuidade por motivos óbvios, às vezes sai, entra a prefeitura, aquilo não tem continuidade, né? Então, é claro, os Estados Unidos falam de narcoterrorismo, mas e eles? Eles combatem o crime organizado? Eles combatem as células criminosas que tem no país deles? Não, então não me venha com chorumelas. O carro-chefe, o fentanil mata mais hoje americanos em um ano do que se matou na guerra do Vietnã, por exemplo. Então é algo que os Estados Unidos não conseguiu combater internamente. Vem da onde? Da China? O insumo vem da China, né? O insumo vem da China, mas isso é produzido no México, é produzido em todos os locais. Só para explicar, o fentanil é aquela droga zumbi, que é baseada num anestésico super potencializado e que mata rapidamente. Exatamente. O promotor foi cirúrgico e desmascarou o plano da extrema-direita. Me parece que no imaginário popular haveria uma intervenção aqui do governo americano para eliminar de vez, né, o Comando Vermelho, o PCC. Está longe disso, porque a gente tem tropas especiais americanas estacionadas aqui no quintal do Brasil, no Paraguai. Está longe disso ou não? Veja, a partir do momento que se classifica organizações, os Estados Unidos classifica internamente organizações como terroristas, como ele fez com o Trem de Aragua, por exemplo, e aí teve a intervenção na Venezuela, como ele fez com os cartéis mexicanos, e vejam, né, a operação que teve no México para capturar ou matar o El Mencho, né, deu no que deu. Vejam a situação do México, virou um caos, né, mas foi uma intervenção americana. O que eu quero dizer é o seguinte: quando os Estados Unidos classifica, a legislação americana autoriza que ele faça ações militares fora dos Estados Unidos, né? São ações que são feitas... É automático? Não é automático. Não é automático. Depende do Congresso? Pode também, não depende do Congresso, mas pode ocorrer. Né? O Congresso não deu autorização para o Trump fazer operação na Venezuela. Lincoln Gakia alerta que a presença de tropas militares norte-americanas no Paraguai é motivo de preocupação. Essa tropa especial estacionada no Paraguai? Eu acho que isso aí, Datena, é um pouco de, vamos dizer assim, de pressão. Eu acho que isso é uma pressão. Vocês lembram por que está acontecendo a guerra na Ucrânia, né? Porque a Ucrânia queria fazer parte da OTAN, a Rússia falou, não, eu não quero a OTAN na minha fronteira. Foi isso que aconteceu. Aqui está acontecendo a mesma coisa, gente, só que com 9 na frente, entendeu? Que nem eu falo, com trava elétrica e airbag, entendeu? Está acontecendo a mesma coisa. Uma base militar aqui dos Estados Unidos na nossa fronteira, Cidade do Leste, sabe? Tipo, a Cidade do Leste é a cidade fronteiriça do Paraguai aqui com a gente. Quem é mais velho já foi lá ou lembra, né? Nos anos 80, anos 90, que a gente comprava as coisas lá, quando não tinha essa abertura de importação no nosso país. Então, assim, é muito sério o que aconteceu. Eu conversei isso com o Rei Aragon aqui no domingo, para quem acompanhou, né? Muito sério. Do Trump, né? Eles estão fazendo operações, forças especiais americanas, acho que 27 mil soldados de forças especiais estão fazendo operações militares em treinamento no Paraguai. Então, até lá, próximo da fronteira do Brasil. 27 mil soldados é uma força especial. De força especial. Especial mesmo. O que ocorre... 27 mil soldados, gente. 27 mil. Você tem noção desse número?
da gravidade desse número? Pressão, isso? Veja, a gente tem... Pode ocorrer, não quero dizer que vai ocorrer. Claro que o Brasil tem uma situação muito diferente da Venezuela, né? Mas não estaria distante dos Estados Unidos, o Trump, por exemplo, resolver fazer uma ação militar, uma intervenção militar contra a vontade do Brasil, ou sem que o Brasil saiba, uma operação secreta pela CIA, por exemplo, né? Ou por forças especiais comandadas pela CIA, como ocorre no Golfo, né? Por exemplo. Aqui dentro do território brasileiro haveria uma afronta à soberania nacional. E aí, para o dia a dia das investigações, Natana, isso eu tenho falado, o pessoal às vezes não entende, né? Eu conversando com policiais do FBI, sobre as vantagens da classificação, porque nós estamos conversando desde o ano passado, eles disseram, olha, a gente pode ter dificuldade nesse dia a dia de troca de informações que temos hoje, porque nem nós sabemos em que nível serão classificadas ou passarão a ser classificadas essas informações. Vou te dar um exemplo. Se elas subirem para um nível confidencial ou secreto, e a gente tem níveis de sigilo em documentos e informações que são compartilhadas, confidencial ou secreto, elas não serão mais tratadas em meio policial. Por exemplo, entre eu ou a Polícia Federal e as polícias americanas. Elas serão tratadas pela CIA e pelas Forças Armadas. Olha a merda! Olha a merda dessa história. A gente vai perder simplesmente a investigação, o acesso à investigação dessas facções, gente. Isso é um completo absurdo, sabe? É surreal apoiarem esse tipo de coisa. Né? Então isso me parece, Natana, que isso elimina as informações em nível regional e então, até de conversa de polícias. Os Estados Unidos pode nos ajudar e muito nesse combate, né? Pelo nível de Mas no ponto em que estamos, se o governo brasileiro negociar participação, colaboração com o governo americano, o senhor acha que o Trump volta atrás dessa classificação de PCC e de Comando Vermelho ou não? Eu espero que sim, eu acredito na força da diplomacia, não sei como é que estão essas negociações, e o que implica, né, de moeda de troca, mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós podemos avançar em termos de cooperação, podemos melhorar em muito. Eu defendo que nós criamos aí, num curto espaço de tempo, equipes conjuntas de investigação, Brasil e Estados Unidos, envolvendo alguns países aqui da América do Sul, eles podem nos ajudar em muito. Vamos começar colocar isso em prática. Não precisa de uma intervenção militar, se você está me entendendo, para que melhore esse combate. Então, quer nos ajudar, Trump? Vamos criar já, me mande aí os melhores que você tem, vamos criar essas equipes. A Polícia Federal também vai atuar, os ministérios públicos, a Receita, e a gente chama aí também os países vizinhos para que a gente possa combater esse fenômeno juntos. Mas eu não vejo isso acontecer. Então eu clamo para que isso seja feito. O agente de segurança pública explicou a diferença entre facções criminosas e terroristas. Vamos lá, agora de uma vez por todas, né? Antes de eu colocar esse conceito do Gaki, vamos lá através do Superchat, Super Stickers, através do Pix, folhademocrata@gmail.com. O que eu tô querendo mostrar aqui para vocês, esses conceitos, né? Para a gente entender, até porque isso vai ser muito falado na eleição esse ano. E também eu vou colocar aqui a coluna do Jamil, que ele publicou sobre as ingerências das eleições. Eu vou colocar antes da gente terminar de ouvir o Gakia. Mas, gente, faltam R$42. Bora de superchats ou pix, folhademocrata@gmail.com. Gente, olha só, se 4 pessoas chegarem com R$10 ou 8 pessoas, 8, chegarem com 5, a gente bate a meta. Vocês têm noção disso? Gente, bora lá, vamos contribuir com a gente. Nós vamos ainda ter os brindes, amanhã nós vamos mostrar os brindes, amanhã tem prensadão comigo, Xanda Fontes, a partir das 13 horas, e nós vamos mostrar todos os brindes novos no nosso canal. Inclusive, gente, com R$20 em Superchat, vocês recebem o livro do Pedro Zambardo, o livro de tecnologia e poesia do Pedro Zambardo, são 2 livros que ele tem. E vocês têm, a partir de R$80, também o curso de roteiro do Vinícius Moraes, do Multishow,
Então, gente, R$42. Vamos lá, gente. Vamos lá, estamos aqui no feriadão, todo mundo juntos and shallow now. Vamos contribuir para a gente poder continuar o nosso trabalho em ano de eleição. Essa semana foi tão difícil para mim aqui na Meta, a gente alterou os nossos horários de programa. Então, quem puder, pelo amor de Cristo, na cruz, vamos contribuir com a gente hoje. Bom, deixa eu só ler essa parte do Donald Trump aqui. Trump começa a promover ingerência em eleições com a participação da extrema-direita. Com aliado na Hungria em apuros, Estados Unidos sai em socorro de Orbán e lista de ingerência se amplia. O presidente decidiu, Donald Trump, que votações fora do seu país que envolvam a extrema-direita são eleições de seu interesse. Nessa semana, a Casa Branca decidiu despachar o vice-presidente J.D. Vance para a Hungria, numa operação para tentar salvar o líder conservador e considerado como um modelo para Bolsonaro, Javier Milei, Antônio Cast e tantos outros. Orbán, no poder há 16 anos, está numa encruzilhada. Pela primeira vez, as pesquisas de opinião mostram que ele pode perder a eleição no dia 12 de abril. A visita de Vance, que começa na terça-feira, incluirá encontros com Orbán e um discurso público. Não é a primeira vez que Trump decide se fazer presente numa eleição. Também teve um secretário, Scott Bessent, secretário do Tesouro, agiu para apoiar Javier Milei, e no Japão também. Honduras, Polônia, Romênia e vários outros países sentiram o que representa ter seu processo eleitoral no foco de Washington nos últimos meses. Então, gente, é como eu falo para vocês, não é só aqui. O negócio é muito feio. O negócio está muito feio. Assim, ano eleitoral nosso, mas assim, tantos outros países estão aí nessa mesma luta. Vou colocar aqui pro Gakia, o Lincoln Gakia vai explicar agora a diferença entre classificar como narcoterrorismo as facções criminosas. Ele vai explicar aqui agora. Uma coisa bem clara, né? Não é só pela legislação brasileira, eu estou falando em termos jurídicos aqui, termos técnicos. A legislação brasileira não contempla, né, a classificação de PCC, o Comando Vermelho, como organização terrorista. Inclusive, quando estava no anteprojeto do deputado Henrique, eu me posicionei publicamente contra, porque eu falei, não é o caso de classificarmos como organização terrorista, porque elas não têm, Datena, e todas as organizações terroristas, elas têm objetivos ou políticos ou ideológicos. Né? O objetivo do PCC, como eu tracei aqui, acho que mais de 2 horas de conversa, não sei direito o tempo que se passou, mas foi aproximadamente isso, é meramente econômico. É de crescer cada vez mais. Trabalha como uma empresa do mal. Exatamente, é uma multinacional do crime. Né? Eles não têm interesse em tomar para si o poder do Estado, né? Embora eles confrontem o Estado, e eles não têm para si também como objetivo, Datena, agir contra, por exemplo, etnia, raça ou religião, como a gente vê com o Hezbollah, a gente vê, por exemplo, com o Estado Islâmico, ou vê com o ETA, vê com o IRA, né, que tem objetivos políticos, né? Não são as mesmas organizações. Né? Então isso tem que deixar bem claro. No final da entrevista, o promotor relatou quais são os principais interesses do governo Trump no Brasil. Ele criou aqui, né, vamos dizer, uma rede de informação. Uma rede, né, de países americanos. O próprio Marco Rubio disse que só Cuba, o Brasil e a Venezuela ficaram fora, né? Quer dizer, então me parece que não tira a atenção. Ele tem interesse aqui na América Latina, na América do Sul também. Nós temos as terras raras, né? A gente tem muita riqueza aqui que precisamos também guardar. Petróleo, né? A Venezuela tem aí, vamos dizer, a segunda fonte de petróleo, né, é disponível no mundo aí para ser explorada, né, ou reexplorada. Então são interesses da Atena que são geoeconômicos, né, geopolíticos e geoeconômicos, que acho que estão, na minha opinião, muito além de combate à PCC ou Comando Vermelho. Isso é muito pequeno para os Estados Unidos ter tanto interesse nessa região. Simples assim, né? São pessoas acostumadas a lidarem com o crime organizado, que estão falando isso, a lidar com as facções criminosas. O Lincoln Gakia, ele está há anos lidando aqui em São Paulo com essas facções, com grandes operações.
E agora, né, envolto aí também com Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, Receita Federal, tudo junto, porque agora a Polícia Paulista, com esse mecanismo, ela está tentando sempre atingir os braços financeiros para poder coibir cada vez mais essas facções. Porque não adianta você prender, você tem que bloquear dinheiro, valores, bens, que aí que realmente você vai combater o crime organizado e não fazer que nem o Cláudio Castro, que entra numa favela fuzilando as pessoas, né? Então é assim que se começa a esse tipo de combate. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!